na página 78, vamos estudar hoje sobre a Trindade, né? Sobre a doutrina da Trindade, a doutrina da Santíssima Trindade. Começando com texto para memorização, esse texto, se você tem ouvido a bênção apostólica de cada domingo, né? Certamente você já sabe de cor. 2 Coríntios 13:13. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam conosco, com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Então, sejam com todos vocês, com todos vós, né? Vocês percebem que a Trindade está na bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado, meu Deus, pela Tua maravilhosa graça que nos dá a oportunidade de aprendermos da Tua palavra e crescermos na graça e conhecimento do Senhor Jesus. Ó Deus, abre o nosso coração e entendimento para entendermos, ó Deus, guardarmos no coração essa doutrina da Santíssima Trindade, ó Deus, tão preciosa, que fala da Tua pessoa, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que nós pedimos. Amém, amém, amém. Então, vai comigo na página de número 79, nós vamos fazer aqui a leitura dessa introdução, né, que diz: uma das verdades mais difíceis de ser compreendidas é a doutrina da Trindade. Não podemos entender completamente como pode existir três pessoas em um só Deus. Contudo, existem vários textos das Escrituras Sagradas que nos ensinam sobre essa doutrina. Por mais que não apareça o nome lá, Trindade, né? Você não vai achar esse nome na Bíblia, Trindade, mas as três pessoas estão lá presentes como sendo Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus, três pessoas. Conta-se que certa vez um grande teólogo, Agostinho de Hipona, depois de refletir demoradamente sobre a Trindade, sem compreendê-la plenamente, resolveu refrescar sua mente numa caminhada na praia. Enquanto andava, começou a observar uma criança que pegava água no mar e tentava colocá-la num buraco que abrira na areia. Curioso, Agostinho indagou o menino: criança, o que você está tentando fazer? Agostinho, o menino, respondeu, né? Estou tentando colocar o oceano neste buraco. Naquele mesmo momento, o grande teólogo concluiu: da mesma forma que este menino tenta colocar o oceano em um pequeno buraco na areia, eu estou tentando fazer com que Deus caiba na minha mente. Impossível, né? Deus é infinito e nós somos finitos. Contentemo-nos em aprender aquilo que a Bíblia nos ensina, até que possamos vê-lo face a face. E nós vamos passar também a eternidade aprendendo sobre o Pai, Filho e Espírito Santo, e nunca vai chegar ao fim, né? Porque Deus é eterno. Observe o relato da criação e responda, conforme Gênesis 1, quem estava no princípio quando tudo foi criado? Quem sabe de cor Gênesis capítulo 1, versículo 1. Esse é o versículo que o Heitor aprendeu, mudando as palavras, mas agora já sabe falar corretamente.
Diga, minha irmã. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O Heitor falava assim, a terra e o céu. No princípio criou Deus a terra e o céu. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, já na criação e antes mesmo da criação e da criação, aí está Deus no princípio criando todas as coisas, né? Então a resposta aí da letra A, né? Quem estava no princípio? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo criando toda a criação. Agora, número B. Quando Deus fala sobre a criação do homem em Gênesis 1, 26, ele revela estar sozinho ou fala como se mais de uma pessoa estivesse participando da criação? Quem quer ler para nós? Gênesis 1, 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Amém. Então, Gênesis 1, 26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então você vê que está no singular ou no plural aí? Plural, façamos, né? Pai, Filho e Espírito Santo, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E nós vimos anteriormente que ser criado à imagem e semelhança de Deus não significa fisicamente, mas os atributos que Deus comunicou a nós, né? Como Deus é um ser racional, nós também. Deus é um ser emocional, nós também temos emoções, sentimento. Deus tem vontade, nós também temos vontade. Deus é um espírito, nós também temos um espírito, temos uma alma. Somos criados à imagem e semelhança de Deus. Letra C, estamos na página de número 79. O Evangelho de João, em sua introdução, chama Jesus de o Verbo. O Verbo. Como João 1 a 3 se refere a quem Jesus é e a sua participação na criação. Então vamos lá no texto do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 e 3, que diz assim: no princípio era o Verbo, era a palavra, era Cristo, né? E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Está falando da pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, se refere a quem Jesus é e a sua participação na criação. Como? Ele é Deus juntamente com o Pai, né? E todas as coisas foram feitas por intermédio dele também, no princípio de toda a criação. A número 2, a pergunta de número 2 da página 80 diz assim: o Deus único e verdadeiro criou todas as coisas. Contudo, como este Deus subsiste em três pessoas, elas estavam juntas agindo na criação. Conforme João 18 e Colossenses 1,15, em que pessoa o Deus invisível se tornou visível. Vamos um pouco mais na frente aí, João 18, né? Que diz: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, quem é esse Deus unigênito? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, lembra? Quem é esse Deus unigênito? Jesus, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então, quer conhecer a Deus? Conheça Jesus Cristo. É impossível conhecermos a Deus se não conhecermos a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus.
E aí, Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 15, também vai dizer assim: Ele é a imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo se revelando a nós. Amém? Está conseguindo acompanhar aí, respondendo as perguntas? A número 3 diz: Jesus é Deus. E quem o vê está vendo o Pai. Foi isto que ele afirmou em João 14:9, uma vez que ele e o Pai são um. Em Atos 5:13, Pedro denuncia que Ananias havia mentido ao Espírito Santo. No verso seguinte, como Pedro chama o Espírito Santo? Então vamos lá. João capítulo 14, versículo de número 9, né, quando Tomé quer ver o Pai, e a resposta de Jesus é a seguinte, né, João 14, versículo de número 9, diz-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido? Quem vê o Pai, quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então, quer conhecer o Pai? Conheça Jesus Cristo, né? Como seu Senhor e seu Salvador. E aí Pedro, falando sobre o Espírito Santo, o que ele diz em Atos capítulo 5, versículo de número 3, né, quando Ananias e Safira mentem, né? Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando porventura não seria teu e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, Pedro chama o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é Deus, não é uma energia, né? não é a força de Deus, não, é o próprio Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Também, vamos para número 4 agora? Vamos. O Espírito Santo é Deus. Assim, Deus é o único, mas subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em Mateus 3, de 3 a 17, temos a narrativa do batismo de Jesus por João Batista. Diga com suas palavras como as 3 pessoas da Trindade se manifestam neste acontecimento. Como que as 3 pessoas da Santíssima Trindade se manifestam no batismo de Jesus? Vamos lá no texto, capítulo 3, versículo de número 13 a 17. Diz assim: Por esse tempo dirigiu Jesus da Galiléia para o Jordão a fim de que João batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por tu, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriu os céus, e o Espírito Santo, o Espírito de Deus, desceu como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Está vendo aí as 3 pessoas? Jesus recebendo o batismo, o Espírito Santo descendo como pomba e a voz do Pai que dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo, ou seja, em quem tenho todo o prazer. Amém? Amém. Estou gostando da participação dessa moça. Número 5. As pessoas da Trindade são iguais em essência, poder e glória.
Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais de quê? Em essência, em poder e glória. Mas é importante compreendermos que elas executam coisas distintas uma da outra. Por exemplo, quanto à nossa salvação, cada pessoa da Trindade desempenha um papel específico. Leia e responda. João 6, vamos lá para João capítulo 6. Qual é o papel do Pai na salvação? João 6, 38 e 39. Diz assim: Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. Quem que enviou a Jesus? O Pai. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, o Pai envia o Filho para a nossa salvação. Também lá em Efésios, nós vemos também em Efésios capítulo 1, isso acontecendo. O Pai nos escolheu antes da fundação do mundo para a salvação, nos predestinou. O Filho morre, pagando o preço dos nossos pecados na cruz, e o Espírito Santo converte o nosso coração, nos selando, sendo o selo de Deus, o penhor de Deus dado a nós. Efésios capítulo 1. Mas vamos agora em Romanos, para vermos qual é o papel do Filho na salvação. Romanos, capítulo 4, versículo 25, que diz: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, está falando de quem? E ressuscitou por causa da nossa justificação, falando da pessoa de Jesus. Então, Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Então, o papel do Filho na salvação. Também capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Quem morreu na cruz? Cristo. Sendo nós igualmente pecadores, morreu pelos pecadores. Agora, qual o papel do Espírito Santo na salvação? Volta um pouquinho aí em João, capítulo 16, versículo de número 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo convence o mundo do pecado, do juízo e da justiça, Isso é obra do Espírito Santo, converter o coração do pecador, Ninguém tem esse poder. Aliás, o Senhor Jesus Cristo, falando lá a Nicodemos, em João capítulo 3, Jesus fala que é preciso nascer de novo, quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. E Jesus diz, aquele que é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido do Espírito, É o Espírito Santo quem regenera, quem tira o coração de pedra e nos coloca um coração de carne, quem aplica a palavra de Deus no nosso coração, nos trazendo vida, regenerando o coração do pecador e nos levando ao novo nascimento. Amém? Isso aconteceu na sua vida? Essa obra maravilhosa de Deus, na salvação, aconteceu com você? Amém? Glória a Deus. Pergunta de número 6. Quais os sentimentos que lhe vêm ao coração ao saber que as pessoas da Trindade agiram e continuam agindo harmoniosamente para que você usufrua da salvação e da vida abundante que lhe foi prometida? Então, como você se sente diante de tão grande salvação que Deus operou? Grato? Feliz? Abençoado? Muito, Daí, abra sua Bíblia agora em Mateus 28, 19,
conforme esse texto, como devemos batizar os discípulos de Jesus. Mateus 28, versículo... Vamos ler o 18, o 19 e o 20, né? Que fala, Mateus 28, 18. Diz aí, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Por que devemos batizar assim? Porque é assim que Deus se revela a nós. Ele não se revelou apenas como Pai, ou como Filho, ou como Espírito Santo, mas como os três, Pai, Filho e Espírito Santo. No nome dele, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nós somos batizados, né? Então, pertencemos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E os discípulos devem, então, ser ensinados a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, disse Jesus, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nós temos aqui uma afirmação, Jesus afirma, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Nós temos aqui uma ordem, qual que é a ordem? Ide e fazei discípulos de todas as nações. E nós temos aqui uma promessa, né? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, né? E nós temos aqui também a grande bênção do batismo, né? Aqueles que são feitos discípulos são batizados. Todo verdadeiro discípulo, né, deseja receber o batismo e fazer sua pública profissão de fé. Pergunta de número 8. Em 2 Coríntios 13, o apóstolo Paulo abençoa os crentes daquela igreja em nome das três pessoas da Trindade. Em sua bênção, o que ele deseja que seja derramado sobre os crentes ao citar cada uma das pessoas do trino, do Deus triuno, né? Do trino Deus triuno. Então, memorizou? 2 Coríntios 13, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a graça, o amor de Deus o Pai e a comunhão. Está vendo? As três pessoas e três bênçãos recebemos: graça, amor, comunhão. Graça por meio de Cristo, o amor por meio do Pai e a comunhão por meio do Espírito Santo. Amém? Que bênção maravilhosa. Então, pergunta de número 9. Essa bênção é para você? Amém? Então, todas as vezes, irmãos, olha, às vezes a gente não tem noção, né? O quanto nós somos abençoados também quando nós, domingo após domingo, recebemos a bênção do Senhor. Não que o pastor tenha algum poder, é a bênção que Deus está nos dando, né? Usando os seus servos. Que Deus os abençoe em nome que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus agora e para sempre. Amém. Está vendo? Você é abençoado, né? Sempre. E a bênção de Deus, ela é maravilhosa, poderosa sobre as nossas vidas, né? Muito bem. Então, essa bênção é para você, é para os filhos de Deus que foram alcançados pela salvação e perdão do poderoso Deus. Como você pode descrever sua alegria em saber que a graça de Jesus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito são bênçãos verdadeiras sobre sua vida? Então escreve aí sua gratidão, né? Por receber a bênção do Senhor sobre você. E número 10, agora que você aprendeu o quanto Deus
que você serve é maravilhoso, considerando os seus atributos e as pessoas do seu ser, como você procurará viver os seus dias a partir destas verdades? Diante de quem Deus é e daquilo que Ele fez e faz por nós, como nós devemos viver? Eu gosto muito do texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15, quando Paulo fala: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, e um morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém? Então, a nossa vida pertence ao Senhor, para vivermos para Ele todos os dias do nosso viver, para a glória de Deus. Então, não esqueça, primeira frase aí, letra A: Deus é único, mas subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é o Pai, não é o Filho nem o Espírito Santo. O Filho é o Filho, não é o Pai nem o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o Espírito Santo, não é o Pai nem o Filho. São distintos, mas são 3 iguais em poder, em essência e glória. E é um só Deus, não são 3 deuses, né? É um só Deus, 3 pessoas. É um mistério para nós, mas até onde nós podemos saber da pessoa de Deus, na Trindade, Ele se revelou a nós e assim nós cremos na sua palavra, né? E vamos passar toda a eternidade conhecendo a Deus. Aqueles que nele creem em Cristo como Senhor e Salvador, né? A letra B diz: as 3 pessoas da Trindade participaram ativamente da criação. Letra C: as 3 pessoas são iguais em poder, essência e glória, desenvolvendo muitas vezes funções distintas, né? Cada um tem a sua função. E letra D: com relação à salvação, o Pai enviou o Filho, que morreu e ressuscitou para o nosso perdão, e o Espírito Santo aplica esta obra convencendo os homens do pecado, da justiça e do juízo. Você foi convencido? Você foi convertido pelo Senhor, pelo Espírito Santo? Então, glória a Deus. Você é bem-aventurado. Você é abençoado por Deus. E letra E: os novos discípulos de Jesus devem ser batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você foi batizado assim? Glória a Deus por tão grande salvação, pela sua obra maravilhosa, redentora. E nós vamos orar agradecendo ao Senhor, né? Feche seus olhos, vamos dar graças a Deus por esta obra bendita de Cristo e do Espírito Santo e do Pai, e por podermos conhecê-lo, né? Jamais poderíamos conhecer a Deus se ele não tivesse se revelado a nós. Por isso nós devemos cada vez mais amar a palavra de Deus, lendo e meditando essa palavra todos os dias. Então vamos orar. Senhor Deus bendito, Deus amado, Pai, Filho e Espírito Santo, que seja santificado o teu nome, Senhor, que venha sobre nós o teu reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ó Deus, que venha o teu reino nas nossas vidas, na vida da tua igreja, nas nossas famílias, na nossa cidade, no nosso país, no mundo. Que venha o teu reino. Ó Deus maravilhoso, que possamos te conhecer e fazê-lo conhecido na pregação da tua palavra, como testemunhas do Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela provisão. Obrigado, Senhor, pelo perdão. Obrigado, Senhor, pelo teu poder que atua nas nossas vidas, nos salvando, nos convertendo, nos libertando, nos transformando de
filhos, para filhos teus, de escravos que éramos agora filhos do Senhor, para vivermos, ó Deus, em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Que assim cada dia possamos, ó Deus, crescer na comunhão com o Senhor e na comunhão com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Que nós te pedimos, ó Pai. Perdoa-se os nossos pecados, ó Deus, e aviva em nós, ó Deus, o primeiro amor e faz-nos cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.